Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. Vai arrebentando a boca do sapato, esmagando no like. Senhores, cada loucura, cada doidice. E agora as notícias de hoje eu intitulei como Santos do Pau Oco. Vocês lembram do Nicolas Ferreira quando falou na Câmara dos Deputados sobre a situação de se tratar mulher trans, se tratar aquele homem que se sente mulher, não sei o que, não sei o que. Você lembra? Que ele se vestiu lá, vou até colocar aqui na época, né? Ele se vestiu de mulher lá, colocou peruca e fez aquele bafafá todo ali, não é? Mas ele naquela época dizia o seguinte, que mulher nasce com vagina. Então se nasceu com vagina, você é mulher. Não interessa aí o gênero, como se sente e tal. Então as palavras do Nicolas eram: se nasceu com pênis é homem, se nasceu com mulher e com vagina é mulher. Então a situação aí mudou hoje, porque com a questão da luta. Vocês lembram que uma italiana lutou com uma outra jogadora, não é? A italiana Angela Carini lutou com Imane Khelif, que competiu nas Olimpíadas de Paris e venceu a atleta. São duas boxeadoras. A Imane Khelif, ela nasceu com vagina. Veja, segundo os bolsonaristas, aquela mulher que nasce com vagina, que tem o órgão sexual feminino, é mulher. Só que hoje eles estão usando a internet para dizer, olha só, uma mulher lutando contra um homem. Mas para vocês, mulher, a designação de mulher não é aquela que nasce com sexo feminino? No caso, a Imane nasceu com a vagina. Então, se é vagina, é mulher. Agora, vocês não querem mais aceitar isso. Por quê? Porque ela é fortuna, ela tem músculo, ela tem testosterona. Mas o que vale para vocês não é o sexo? Um buraco diferente? Pois é. Agora, vocês mesmos caíram nessa armadilha. Ou seja, vocês inventaram essa coisa e agora a gente vê aí que a situação não é aquilo que vocês falavam. Então a hipocrisia de não compreender a diferença entre sexo e gênero, porque isso é natural, é da natureza também. Ela não foi operada, né, a sexualidade dela, ela nasceu com sexo feminino. Agora, deveria-se ter um parâmetro sobre o uso da testosterona no corpo, se a mulher ali é muito forte para enfrentar a outra. Isso é uma outra situação. É por isso que é importante a gente que é progressista estudar e entender que não é falando besteira, dando logo o seu resultado, que você chega à conclusão. Tanto é que eles agora estão dizendo ao contrário, que uma mulher que nasce com a vagina não é mulher, porque parece um homem. Eles estão considerando como parece um homem. Aliás, o Nicolas Ferreira estava buscando hoje na internet um pênis na menina. E não tem pênis. Inclusive lá na Índia houve um teste, viram que ela tinha a vagina, mas tinha níveis de testosterona muito grande. Então, para vocês, quem nasce com a vagina é mulher ou pode ser considerado homem? É por isso que a gente precisa estudar, verificar os ambientes. É por isso que a gente deve analisar as coisas, não pela ótica do bolsonarismo, não pela ótica do que é isso e acabou. Senão, vocês mesmos agora estão mudando de ideia. Estão caindo numa armadilha que vocês criaram, porque são burros, desinformados, pessoas que não estudam, que acham que, porque está escrito na Bíblia que homem nasce homem, mulher nasce mulher. Pois é, mas a Bíblia não é genética, a Bíblia não está explicando biologia, a Bíblia não dá detalhe de muita coisa. Tem coisa que a Bíblia fala e vocês não seguem também, né? Então, a questão é, a maluquice dos bolsonaristas está deixando muita gente de cabelo em pé. Eles estão confundindo até mesmo os fanáticos, os seguidores dele, que não sabem agora em quem acreditar. Pois é, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui na tela do Critica Brasil o que antes eles falavam. Tá aí a situação, olha, a diferença é, Imane Khelif nasceu com uma condição em que tem órgãos genitais femininos, mas tem cromossomos sexuais XY, que determinam o sexo masculino, e nível de testosterona no sangue compatível com o corpo masculino. Apesar disso, ela se identifica como mulher. A situação é diferente do transgênero,
Nesse caso, a pessoa não se reconhece no sexo que nasceu. Esse não é o caso de Mani. É por isso que, segundo o Comitê Olímpico, ela pode competir na categoria feminina. Mas veja, eu aqui quero também entrar nesse debate aqui, porque ela nasceu com órgãos sexuais femininos. Mas a questão dos cromossomos dela não são compatíveis. Então, aí você vê a diferença entre determinação sexual e determinação hormonal, determinação de outros fatores. Não é sempre que a situação, né, é ali. Então você não pode dizer assim que tudo que é XX é mulher, nem XY é homem. Porque no caso dela, veja a diferença. Nasceu com a vagina, mas o corpo de homem. E aí? Como, o que me dizer? Vamos dizer que a culpa é de Deus? É o Satanás que criou? Né? Como aquele pastor dizia que o autista é o Satanás que visita o ventre da mulher? Então veja, é preciso que a gente vá profundamente estudar um pouco mais para não ir na corda desses bolsonaristas. Porque já dizia o Eduardo Bolsonaro o seguinte, vou colocar aqui o seu Dudu Bananinha falando, preste bem atenção no que ele disse. Dudu Bananinha. Vocês lembram da discussão, até a Joyce Hasselman entrou, Mônica Bergman, Eduardo Bolsonaro diz que deputadas são portadoras de vagina, caso revolta e será processado pela bancada feminina. A deputada Joyce Hasselman, isso é na época, tá? Vai protocolar uma representação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na quinta, ele atacou parlamentares da CCJ, dizendo que elas são portadoras de vagina. E por que ele fala isso? Portadoras de vagina. Porque ele quer dizer que simplesmente nasceu com vagina, você é mulher. Não nasceu com vagina, não é mulher. Entende a definição? Camarada, não leva em consideração biologia, não leva em consideração a questão cromossômica, não leva em consideração o gênero. Ou seja, é uma gente burra que no final das contas estão dizendo agora que uma pessoa que nasceu com sexo feminino, nasceu com a vagina, com a periquita, não é mulher, porque o corpo dela é diferente. Ou seja, estão concordando agora com a esquerda. É estranho, né? Mas vamos lá. Arrebente a boca do sapato. Outra coisa aconteceu, gente, hoje foi com o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo, ele gravou um vídeo. E aí muita gente está dizendo, Reinaldo Azevedo é aquele que não criticou o Maduro, está defendendo o Maduro hoje? Não. Reinaldo Azevedo não está defendendo coisa nenhuma o Maduro. O que ele está dizendo, na realidade, na sua análise, e a gente tem que entender isto, é o seguinte, vou postar aqui para que as pessoas não falem besteira, não fiquem falando bobagem. O que ele disse foi o seguinte, coloco aqui na tela do Critica Brasil para você ver o que ele falou. E o que ele disse foi o seguinte. Então vamos lá. Arrebente a boca do sapato, você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Olha, foi o que ele disse, foi isso, não o que as pessoas estão dizendo. Reinaldo Azevedo diz, Estados Unidos fazem besteira que só ajuda Maduro, Amorim, o ônus da prova. Reinaldo Azevedo critica o posicionamento do secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, que afirmou que a oposição venezuelana venceu as eleições na Venezuela e considerou o Edmundo Gonçalves como novo presidente. O âncora de Ué da Coisa, da Band News, Reinaldo Azevedo, criticou o posicionamento do secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, que afirmou que a oposição venezuelana venceu as eleições e também considerou, né, eles como novo presidente. Segundo o Reinaldo, hoje, o discurso que sustenta Nicolás Maduro é justamente o de que ele é o único capaz de enfrentar o imperialismo. Ele dá uma de vítima do imperialismo. Por mais que considere as eleições fraudulentas, Reinaldo não concorda com o fato de que os Estados Unidos tenham assinado sozinhos uma nota afirmando que Maduro foi derrotado, ignorando dessa forma todos os outros países. Isso tudo era o que Maduro queria, afirma o jornalista, porque agora o Maduro vai dizer, tá vendo? Eu sou vítima do imperialismo. Olha o que os Estados Unidos querem. Já estão reconhecendo aí o novo presidente Edmundo Gonçalves. Reinaldo também citou a fala de Celso Amorim, assessor especial do Itamaraty para Assuntos Internacionais,
que diz que o Brasil está decepcionado, né, com a Venezuela e que não cabe a quem acusa o ônus da prova, né? O apresentador o corrigiu. Em direito eleitoral, o ônus da prova é sim de quem certifica a vitória. É por isso que existe o TSE no Brasil. Em eleições, aquele que diz que o outro ganhou tem de provar a vitória para evitar usurpadores, disse o Reinaldo Azevedo. E está certíssimo, não é? Eu já tinha até falado aqui para vocês sobre essa situação. Achei estranha a fala do Amorim, porque não é desse jeito. Ora, quem é que prova que um ganhou? Aquele que está afirmando que ele ganhou. E quem está afirmando? O Conselho Nacional Eleitoral, o próprio Maduro. Então eles têm que apresentar as atas, apresentar os boletins e apresentar da onde vieram os votos dele. Porque não apresentaram, só fizeram ler. No final disseram, ó, quem ganhou foi fulano de tal, esse ganhou tantos por cento, mas não provaram. Não houve transparência, não houve o processo do resultado da apuração. É isso. Quem ganha e diz que ganhou, tem que mostrar. Eu ganhei por causa disso. Está aqui, ó, as provas. Mas não mostra. Aliás, houve mais um teatro hoje do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela dizendo votos válidos. 12.335.884, con un porcentaje de 99,59%. Ou seja, hoje o diretor do Conselho Nacional voltou a falar, falou a mesma coisa que tinha falado antes, não apresentou qualquer prova, não apresentou qualquer ata, qualquer resultado de urna, apenas mostrou o que o Maduro já tinha mostrado. E, novamente, isso ficou a mesma coisa. Votos nulos, 50.785, com um 0,41%. Candidato Nicolás Maduro Moro, Partido PSUV. Votos 6.408.844, con un 51,95%. Edmundo González, MUC. Votos 5.326.104, con un porcentaje de 43,18%. Ou seja, novamente, gente, é a mesma coisa, eles estão mostrando isso. Não provaram nada, fizeram ler somente o resultado que o Maduro já tinha dado. Pra vocês terem uma ideia que hoje, ainda há pouquinho, o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano suspendeu auditorias que confirmariam se os resultados correspondem aos votos. O Conselho Nacional Eleitoral venezuelano anunciou a reeleição de Maduro com 80%, não é? Mas 3 auditorias aprovadas pelo órgão, que é pró-governo, foram suspensas na sequência do suposto ataque. Então, novamente, eles vêm, suspendem essa contagem que poderia realmente mostrar. Aí vem outro teatro, que é o teatro da Suprema Corte. O Maduro pediu, veja, o Maduro pede à Suprema Corte e diz, vocês têm que fazer isso, isso e o outro, provar que eu ganhei. Chame os candidatos, nós vamos provar. Quando vocês pedirem as atas, nós vamos fornecer. Ou seja, o governo dele vai fornecer as atas. Quer dizer, ele tem e não mostra. Mas no momento que eles pedirem, ele vai fornecer. Novamente, está mentindo, gente. Procurando tempo para falsificar. Todo mundo sabe na Venezuela que a Suprema Corte funciona como esticadinho do governo Maduro. Aonde tem ditadura, não tem uma justiça completa, livre, não é independente. Não há. Então, esse teatro deles, novamente, chama muito a atenção. E o pior de tudo é que hoje o Maduro profanou a Bíblia no jeito que o Bolsonaro fazia aqui, no jeito que os bolsonaristas faziam aqui. Está se mostrando realmente, como diz o senador Randolfo Rodrigues, um verdadeiro bolsonarista.
Veja, ele usa agora, Maduro usa a Bíblia, profana a Bíblia, para não exibir atas. A maioria acreditou sem ver. Olha o que é isso, gente. Ditador venezuelano se faz de Jesus Cristo contra os tomés do mundo democrático que cobram exibição dos boletins eleitorais. Para legitimar a falta de divulgação das atas, o ditador Nicolás Maduro leu na Bíblia, essa quinta-feira, 1º de agosto, e já tinha lido, e voltou a ler novamente, né, hoje, que disse o seguinte, ó, nós temos que acreditar no que Jesus falou, porque Jesus disse que muitos não viram, mas creram. Então eu vou mostrar para vocês os 2 momentos que mostra o Nicolás Maduro lendo a Bíblia para justificar a sua vitória. Ou seja, eu não mostro, mas vocês têm que acreditar em mim, porque Jesus também disse, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Olha que absurdo. Tem 2 vídeos dele, o dia 1º e o outro mais recente. Então vamos ver lá o Maduro lendo a Bíblia. Olha isso. Acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo dije y algunos creyeron y otros tuvieron que ver para creer. Bienaventurados los que creyeron sin ver, bienaventurados los que creyeron al ver. Para unir la fuerza de los que hemos visto la verdad. Gente, isso é assim, inacreditável de as pessoas acreditarem que o Maduro utiliza-se da Bíblia para colocar um versículo de Jesus. Você não acreditou na ressurreição, né? Porque agora você está acreditando em mim porque está vendo. Então, Tomé, ali, Jesus ficou com vergonha, porque ele disse, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, dizendo, ó, vocês não viram a ata, vocês não viram a apuração, mas acreditem em mim, eu estou dizendo, creiam em mim como creram em Jesus. Aí tem um outro vídeo mais recente dele falando a mesma coisa, olha isso. Votos válidos. Não, esse daí é o teatro. E esse aqui. Venezuela va a llegar a ser un país potencia en el marco de Sudamérica. Una potencia económica, social, cultural, educativa, política. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice aquí algo que yo estoy diciendo y repitiendo. Cuando Él, aún tú eres cristiano, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Juan 20:21, en el versículo 24, cuenta la historia de Tomás y Jesús. Jesús llegó y se presentó ya resucitado ante sus discípulos, pero Tomás no estaba. Entonces dice, pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, ay papá, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, pasó entre las puertas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Seguramente la paz sea con vosotros, o salam aleikum, como se dice. Aliás, o Nicolás Maduro confunde religião cristã com a religião islâmica. Salam aleikum, ninguém fala isso, né? Quem fala essas coisas, né, são os islâmicos. Os hebreus falavam Shabbat, Shalom. Mas, enfim, ele não é cristão
não é católico, não é nada. Está usando a Bíblia para enganar as pessoas. Até nisso erra. Salam lê com o modo como os islâmicos, né, se cumprimentam na rua. Mas enfim, ele vai ler o mesmo versículo, dizer que tu não creu, não é, mas viu. Olha, se você não acreditou, é porque viste. Olha isso. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Afortunadamente, la mayoría creyó y ganamos. Não parece uma coisa bem assim, a lá Bolsonaro aqui no Brasil? Você ainda acha que esse homem realmente venceu as eleições? Utilizando da própria Bíblia, blasfemando, não é? Para dizer que venceu? E não mostra as atas? Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta amanhã. Hasta la vista, baby. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.